Boa noite, muito feliz aqui pro nosso querido Padre Douglas, Fernando Nascimento. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E quero dizer que nós temos um convidado especial nessa noite, nosso professor Rafael Tonon está aqui com a gente também. Muito boa noite. Maravilha. Quero convidar vocês desde já compartilhar aqui nossa live, mandar seu oi aqui pra gente nos comentários. Também já ir mandando sua pergunta, que a gente vai ter aqui bastante gente para responder, suas dúvidas, os que você tiver, pra gente ir pro nosso tema da noite. Vamos falar aí da Epifania do Senhor, no Dia de Reis, trazer vocês com a gente. Convida outras pessoas para essa live também, pessoas que, se estiver perto de você, chama para assistir também, mas manda link. Vamos participar com a gente dessa noite, tá bom? Roda a vinheta pra gente. Bora lá então para o nosso tema, falar desse tema tão especial, tão popular, na verdade, no nosso país como Dia de Reis, mas também tocando em toda a realidade espiritual da Epifania do Senhor, né, Padre Fernando, Rafael? Isso mesmo. Vocês sabem que a Epifania do Senhor, ela, na nossa liturgia, é mais antiga que o próprio Natal. Bem mais antiga. Embora o Natal remonte ainda à igreja primitiva, mas existem escritos dos padres da igreja narrando que se comemorava na Epifania do Senhor a manifestação numa única, né, que é o que significa o termo Epifania, né, manifestação. Manifestação de Deus na carne humana, e se comemorava tanto o nascimento como a chegada dos reis, a dos pastores, enfim, numa única solenidade. Isso era muito comum na igreja primitiva, né? Como, por exemplo, hoje a gente tem uma Sexta-feira da Paixão. Mas antes não, celebrava-se a paixão e a ressurreição praticamente numa única liturgia, que era a Páscoa. Depois surgiu o Domingo da Paixão. As cerimônias eram longas, né? Isso, bem longas, muito. bem longas. As famílias litúrgicas mais antigas ainda preservam um pouco dessas liturgias longas, assim, o rito bizantino, o rito caldeu, né? O nosso rito, que a gente costuma celebrar nas nossas paróquias aqui no Ocidente, é o rito latino, o rito romano, né? Os ritos latinos existem vários, mas o rito romano, que é mais sóbrio, mais curto. Mas o rito bizantino, por exemplo, dificilmente uma liturgia mais curta, dura menos do que 2 horas, né? Uma liturgia dominical comum. Imagine uma Páscoa, né? Imagine uma Epifania. Sim. Aí elas eram de 3, 4, 5 horas até. Daí que vem, por exemplo, o título Vigília Pascal. Porque a liturgia de Páscoa na igreja primitiva no Oriente virava à noite tranquilamente, porque eram muitos ritos. Hoje, no nosso rito romano, já dura 4 horas. Eu sempre miro ali no relógio todos os anos. A gente começa às 7 horas... vai acabar perto das 11 tranquilamente, porque tem os batismos de adultos, né? Iniciação dos catecúmenos, isso leva tempo. E é lindo demais. Sem contar a quantidade de leituras e tudo Isso, mais, todas aquelas leituras. Então, mas a Epifania, lindo, Epifania do Senhor é a mesma coisa. Sempre no início do ano se celebrava. Depois veio a solenidade do Natal, já remontando ao período apostólico, mas um pouco posterior, em termos de liturgia, à solenidade da Epifania. E por quê? Né? Eu vou falar do sentido litúrgico e teológico, depois a gente tem o professor Tonon para falar um pouco para nós sobre os aspectos das devoções populares, inclusive, que surgiram depois. Mas o que a gente celebra liturgicamente e espiritualmente com a festa da Epifania? Esses magos a que a Escritura se refere no Evangelho de Mateus, eu já li e ouvi tantas tentativas estapafúrdias de explicação. Não eram magos no sentido antigo, eram astrônomos, estudavam cientificamente os astros. Olha,
Podia ter até uma carga de estudo, de fato tinha. Mas o sentido que o evangelho quer dar, que eram pagãos, eram Sim, magos de religiões pagãs, eram feiticeiros, vamos assim dizer. Que, como todos os povos pagãos, cultuavam as coisas, os elementos da natureza. Buscavam ali respostas, buscavam a sua sorte, buscavam, enfim, tudo para a sua vida na natureza. Os índios não são assim, né? As tribos africanas não eram assim. Então, os povos da antiga Pérsia, de onde vêm os magos, eram assim também, eram zoroastras, né? Buscavam nos astros respostas. Em outras palavras, os astros, o sol, a lua, as estrelas, eram os deuses, eram as divindades desses povos. E eram adorados, portanto. Você segue aquilo que você adora. E se de repente um dia você descobrir que o que você adora outra coisa, aí você vai descobrir que essa outra coisa é mais poderosa do que aquilo que você adorava. Ora, um belo dia uma estrela se move no firmamento e vai em direção ao oeste. Oeste para eles, né? Que estavam no Oriente. Padre, eu posso aproveitar então que o senhor já entrou na questão da estrela para fazer a pergunta do Wanderson Lopes. Boa noite, Wanderson, Deus te abençoe. Ele pergunta, Padre Douglas, o fenômeno da aparição da estrela que guiou os magos até o menino Jesus foi um fenômeno sobrenatural? Ou seja, aquela estrela conduziu os magos? Olha, eu já li várias explicações. Existem até alguns indícios históricos de que tenha aparecido um cometa, tenha sido o cometa Halley, alguma coisa assim, que data daquele período. O que os evangelistas querem demonstrar é que algum fenômeno, sim, de ordem sobrenatural, que pode ter se servido de algo natural, não estou dizendo que não, mas algo de sobrenatural fez com que esses magos chegassem exatamente a Belém. Porque vocês vão de convir, estou tentando explicar do ponto de vista de fenômenos naturais. Por mais que uma estrela se desloque, ela jamais levaria pessoas a um ponto específico, a um ponto geográfico específico. Ela pode levar numa direção do globo. Sei lá, a estrela vai para o norte, vai para o sul, noroeste, sudeste, não sei, mas um ponto específico, eles vão seguir, eles seguem a estrela e vão parar na casa. Na casa, é o que o texto diz. Entrando na casa, encontra o menino com Maria, sua mãe, e o adoram. Então, uma estrela no firmamento, na abóbada celeste, né, na galáxia, é capaz, por mais que se desloque, de apontar para um determinado ponto geográfico. Acho muito difícil. Ela pode parar em cima de um país, de um continente, mas não de uma casa. Há algo de sobrenatural que chama a atenção desses magos no firmamento, que não é uma estrela comum. Uma estrela como a que eles estavam acostumados a seguir, embora tenha a aparência de uma e é identificada como uma. Vejam que interessante que a estrela os leva a Jerusalém e eles ficam ali um tempo. É que a gente, como o evangelho ele não é escrito especificando, nem sempre ele especifica datas. Mas você pode ler 4 versículos e não parar para perceber que os 4 versículos estão descrevendo um fato que obviamente transcorreu em semanas ou meses. 4 versículos. Então diz ali que Herodes foi consultar os mestres da lei e tudo. Depois dessa consulta, um tempo depois, ele chamou os magos, disse para eles irem. De Jerusalém para Belém no mínimo 1 ou 2 dias ainda para chegar. E a estrela ia adiante deles. Ora, Jerusalém e Belém é perto, para quem já foi à Terra Santa, é muito perto. Quer dizer, se é uma estrela comum, astronomicamente falando, estar sobre Jerusalém ou Belém seria estar sobre o mesmo lugar. Então, é uma luz que sobrenaturalmente os desloca, né? Desloca esses magos. E vai parar ali onde está o menino. O que está por trás disso? A estrela veio cultuar o menino. Entende? Eles cultuavam as estrelas, os magos. Mas as estrelas cultuam o menino.
Isso é muito sério. É como se a estrela dissesse, vocês adoram a mim? Maior é esse que está aqui. Esse é o Senhor das estrelas. E isso está em toda a Escritura. Isso está nos Evangelhos. O Senhor Jesus é o Senhor dos elementos da natureza. Que era o que os pagãos adoravam. Os pagãos não adoravam a água, o raio, a tempestade, o vento, o mar, a árvore, a folha. Você vai encontrar nos evangelhos Jesus tendo domínio sobre todas essas realidades. Na África é muito comum povos tribais terem como divindade uma árvore que está sempre no meio da aldeia, ali um iroko, como eles falam em Yorubá. O Senhor Jesus teve um dia que só disse uma palavra, amaldiçoou uma árvore e ela secou. Secou até a raiz. E os apóstolos ficaram estarrecidos, ou seja, ele tem poder sobre as árvores. Tem povos aborígenes, indígenas, que cultuam rios, águas doces. Ele disse uma palavra um dia e a água doce foi obrigada a virar vinho. Porque ele tem poder sobre a água. Exatamente. Outros adoram o mar, o vento, a tempestade. O Senhor olhou para a tempestade e fez... E ela foi obrigada a se calar. Não há um elemento da natureza que não esteja sob o domínio de Jesus. Então, Fernando e Thierry, essa solenidade da Epifania, ela é fundamental, se vocês repararem, em toda a liturgia, falando do acesso aos povos. Do acesso, Cristo veio se manifestar às gentes, aos povos. Na Escritura, sempre gentes e povos são sinônimo de pagãos, não crentes. O Senhor Jesus, ele veio encerrar os cultos pagãos. Sim. Tudo aquilo que os pagãos buscavam, na realidade, é Jesus, e eles só não sabiam disso. Exato. E os magos são os primeiros. Eu gosto de ler o texto dos magos em paralelo com todo o ministério de Paulo. O evangelho é para os que não creem, claro, para os da casa de Israel, que vinham sendo preparados em termos de revelação, mas não só para a nação de Israel, para todos os povos. É exatamente isso, né, padre? Acho que demonstra exatamente que Cristo veio para todos, até para aqueles que não eram judeus. Mas eu queria ouvir também do professor Rafael Tonomo toda essa questão histórica. O padre falou aqui para a gente da parte teológica e sobrenatural, mas cabe também o que o professor tem para falar para a gente historicamente sobre tudo isso. Um ponto aí interessante. E não só concordo, como historicamente é isso mesmo, né? As primeiras celebrações da igreja, é interessante que elas tinham um acento mais teológico e menos devocional. As devoções, elas evoluíram depois. E por que isso ocorreu, né? Primeiro, esse acento teológico, a revelação divina, porque essa era a necessidade daquele tempo. Era necessário na igreja primitiva afirmar o seguinte, é aquilo que a gente fala no querigma, né? Quando a gente fala de pregação. Nós temos que anunciar o amor de Deus, nós temos que falar da realidade do pecado, do mal, do mistério da iniquidade, e temos que falar dos meios de conversão e de salvação. Então, basicamente, o anúncio da igreja, né? O querigma da igreja, ele seguiu esse caminho na liturgia. Então, a liturgia da igreja, historicamente, primeiro ela afirmou aquilo que era teológico, as verdades relacionadas à pessoa de Jesus Cristo, e a partir de Jesus é que foram derivando as outras celebrações, inclusive as celebrações marianas, né, que é o próprio São Paulo, né, já no tempo dos apóstolos, né, ele diz algo que soa até engraçado para os nossos ouvidos hoje em dia, né? São Paulo, ele dizia assim, é necessário que haja hereges. Ele usa esse termo, né, dizendo assim que os erros de fé, eles são necessários para esclarecer ainda mais a fé. E isso aconteceu já no tempo dos apóstolos e depois. E é interessante que as primeiras heresias, os primeiros erros de fé, foram em relação à pessoa de Jesus Cristo. O primeiro vem lá um grupo e diz, não, Jesus Cristo ele é só Deus, mas ele não é homem de verdade. Outros diziam, não, ele é só homem. Na realidade, ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus, ele não tem essência divina. E aí cada grupo vinha atacando um aspecto e a igreja foi fazendo o que? Ela foi definindo, ela foi explicando e a liturgia da igreja ela foi seguindo esse caminho também de explicação, de exposição daquilo que é essencial para a fé cristã.
Então, por isso que a celebração da Epifania, ela acabava sendo até mais importante que a do Natal, e ela celebrava tudo, ela englobava o próprio Natal, até por esse sentido, de mostrar assim, que Cristo nasceu, se encarnou e vem para nos salvar. Então, já é um pacote completo. Depois, com o tempo, numa situação mais calma, sem esses ataques aí dos erros de fé, é que as festas litúrgicas foram se desmembrando. Inclusive, por exemplo, a devoção a Nossa Senhora. Por que a devoção a Nossa Senhora, que sempre existiu, por que a devoção a Nossa Senhora ela foi evoluindo com o tempo na igreja? Na medida em que a pessoa de Jesus Cristo foi sendo atacada, por tabela, a Virgem Maria também começou a ser atacada. Então, por exemplo, quando você diz que Jesus ele não é Deus de fato, você está dizendo que Maria não é mãe de Deus, mas ela é mãe apenas do homem, Jesus. E aí surge a necessidade, por exemplo, da igreja de definir o primeiro dogma mariano, no ano 431, que é o dogma da maternidade divina de Maria. Então, há um aspecto histórico, assim, de definição, de pregação, de anúncio mesmo daquilo que é necessário, né, para o povo católico, o povo cristão conhecer. Nesse sentido, a Epifania, ela traz esse caráter mais universal, né, da questão de que Cristo se encarnou. E, ao mesmo tempo, a Epifania ela revela, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista até teológico, do ponto de vista da fé, ela revela uma realidade interessante, que é a seguinte, né, o mistério da encarnação, né, ele é uma novidade, inclusive nas religiões pagãs que existiram no mundo até aquele momento, até o momento ali do nascimento de Cristo. Em todas as religiões pagãs, isso era uma regra. Né? O que as religiões pagãs pregavam, ensinavam na sua mitologia, nas suas histórias, na sua ética? Elas ensinavam que o ser humano ele poderia se divinizar. Por exemplo, os romanos eles acreditavam que guerreiros que se destacavam muito em campo de batalha, ou políticos muito importantes, senadores muito notáveis, quando morriam, se eles tivessem se aproximado dos princípios religiosos romanos, tivessem vivido bem, tivessem buscado o bem, eles poderiam ser divinizados. Então isso era possível no paganismo. Um ser humano ser divinizado, ser elevado à categoria de Deus. E aí, inclusive, os romanos tinham uma celebração que era chamada de apoteose. Na apoteose, um ser humano, um homem comum, era elevado à categoria de Deus. Então eram feitas estátuas, as suas estátuas eram colocadas em altares, diante dela se queimava incenso, e esse sujeito passava a ser adorado. Então no paganismo isso era possível. É igual aquilo que a gente vê no filme 300, Sim, que é feito verdade. pelo Rodrigo Santoro, né? Ele, na ascensão do império, né? Que é o segundo filme, na verdade, a ascensão de um império, aparece meio que um processo ali pelo qual ele passa, e aí é feita uma apoteose. E veja, ele era o rei dos persas, né? Do Oriente. E ele é divinizado, né? Isso. Exatamente. Adorado, né? Em Roma, os imperadores vivos, né, eram adorados já vivos, né? Augusto, que foi o imperador do tempo que Jesus nasceu, Augusto ascendeu ao trono no ano 27 a.C. e morreu no ano 14 depois de Cristo. Então, ele também teve essa apoteose. Tanto é que no Panteão de Roma, que hoje é a Basílica, né, de Santa Maria dos Mártires, Sim. o Panteão ele era um antigo templo pagão para cultuar a máxima quantidade possível de deuses romanos. Lá tinha a estátua de Augusto. E depois essas estátuas todas foram removidas. A igreja teve o cuidado de guardar essas estátuas, né, para preservar do ponto de vista cultural. Essas estátuas estão no Museu do Vaticano até hoje. E no lugar dessas estátuas entraram os apóstolos. Inclusive no lugar onde ficava Augusto, hoje, merecidamente, está lá a estátua de São José. É verdade. Fica no fundo do Panteão, tem lá a estátua de São José. Aproveitando, Rafa, tem até uma dúvida assim, nessa questão histórica. Me corrija se eu estiver enganada, mas a história conta que os reis magos eram persas até então. E parece que quando os persas invadiram Jerusalém, um dos únicos lugares que eles não destruíram era um dos lugares onde tinha uma marcação dos reis magos com as roupas persas, né? Foi Belém.
Foi em Belém. Aconteceu. Que é essa novidade que eu falei para vocês, que no paganismo não existia. No cristianismo, ao invés do ser humano se tornar Deus, é Deus que se torna homem. Exatamente. Essa é a grande novidade do mistério da encarnação. E os persas, né, pegando aí, Tchelle, esse dado que é muito interessante, eles invadiram já nos primeiros séculos do cristianismo, eles invadem a Terra Santa e eles arrasaram, né, os santuários cristãos. Arrasaram, por exemplo, a Basílica do Santo Sepulcro, onde fica o sepulcro de Jesus, onde está o Monte Calvário, ele é bem próximo, né, do sepulcro. Aliás, Santa Helena manda construir uma basílica que ela englobou tudo, né? Está tudo dentro do mesmo complexo hoje em dia, mas eram terrenos separados, né? Que hoje em dia o Monte Calvário não dá nem para ver, porque o terreno foi aterrado, né, por ordem ali dos romanos. O terreno foi aterrado, então já não dá mais para ver o Calvário na sua altura normal, né, como era lá no tempo de Jesus. Mas os persas arrasaram tudo isso, né? E quando eles chegam a Belém, em Belém, o plano qual era? Arrasar também a Basílica da Natividade, mas ao entrar na Basílica da Natividade, eles veem dentro da Basílica da Natividade um mosaico representando o nascimento de Jesus. Depois, em seguida, eles veem um outro mosaico com os magos, com as roupas persas, montados, né? Tem lá os camelos em que eles vieram montados. Existe lá a estrela sobre a casa e o menino Jesus no colo de Nossa Senhora. Quando eles viram isso, eles então deram uma ordem de que na Basílica da Natividade ninguém deveria tocar em nada. A Basílica da Natividade ela foi, portanto, preservada nesse ataque que arrasou tudo, inclusive o Santo Sepulcro, mas preservou o local do nascimento de Jesus. E isso é muito curioso, né? Se a gente pegar os padres da igreja, Santo Irineu, Santo Inácio de Antioquia, os primeiros autores, os primeiros comentadores do cristianismo, os padres apostólicos, São Clemente Romano, enfim, vários deles concordam com uma interpretação, uma tese muito interessante, que eles dizem o seguinte: o que motivou a queda dos anjos? O que fez com que Lúcifer e seus anjos se revoltassem contra Deus e decidissem criar o pecado? O pecado é uma invenção angélica para destruir o ser humano. Por que os anjos teriam feito isso? Porque os anjos teriam descoberto, alguns deles, né, se revoltaram contra isso, outros se alegraram, mas alguns se revoltaram, ao descobrir que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nos desígnios divinos, deveria se encarnar independentemente do fato de o homem pecar ou não. Então, é um dado muito importante, porque na boca de qualquer criança aí das catequeses nas nossas paróquias, se você perguntar por que Jesus nasceu? Ele nasceu para nos salvar e apagar o nosso pecado. Muito bem, é para isso também. Mas mesmo se nós, seres humanos, não tivéssemos pecado, não tivéssemos caído, ainda assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, teria nascido como homem, teria se encarnado, né? E isso é um mistério divino, que o próprio São Paulo vai dizer que tudo que existe foi nele criado. O que isso significa? Que Deus Pai, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou de que maneira? Olhando para o Filho. O Pai olha para o Filho. O Pai ama o Filho. O amor do Pai pelo Filho é o Espírito Santo. E esse amor do Pai pelo Filho faz com que o Pai crie todas as coisas tendo um Filho como modelo. Inclusive, quando o Pai cria os seres humanos, o Pai cria os seres humanos olhando para o Filho. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança daquilo que Jesus também seria. Jesus é o protótipo da humanidade, né? O Papa João Paulo II, ele tem uma encíclica pouco conhecida, pouco comentada, é uma encíclica de 1983, chamada Redemptoris Hominis. Essa é ótima. Essa é uma encíclica assim preciosa. E João Paulo II ele diz: o Verbo se fez homem para ensinar o homem a ser homem. Eu acho isso fantástico, né? Porque o pecado desconfigurou o projeto inicial de Deus, ele bagunçou o que era o projeto. Então Jesus, ao se encarnar, ele ensina o homem a ser homem. Por quê? Porque Jesus, ele, na sua encarnação, mistério da encarnação, santifica, restaura, refaz
aquilo que o pecado desfez. Então Jesus, ele teve uma família, como os homens são chamados a ter. Jesus teve mãe, Jesus teve um pai adotivo, Jesus teve uma profissão, Jesus teve amigos, Jesus foi a uma festa de casamento, Jesus chorou quando seu amigo morreu. Jesus ele fez tudo que era próprio do e com a presença dele nessas instituições todas, né? Uma família, um casamento, a presença dele é de fato Deus confirmando essas instituições. Família é isso mesmo, assim Deus quis e sonhou. Matrimônio é isso mesmo, assim Deus quis e sonhou. Professor, eu tenho umas perguntas para fazer. Quero dar também as boas-vindas para todo mundo que está chegando, né? Sempre tem um pessoal que conecta mais ou menos esse horário, porque terminou a missa, e aí o pessoal já fica, né? E sejam bem-vindos, nós estamos falando sobre a Epifania do Senhor, que foi celebrada agora na Sagrada Liturgia aqui no Brasil, no domingo, sempre é transferida para o domingo mais próximo, entre o dia 2 e o dia 8. O dia próprio é o dia 6, mas nós celebramos já agora no domingo. Estamos, portanto, na semana da Epifania, no tempo do Natal. Esses temas relacionados ao Natal, a encarnação do Senhor, são fundamentais para esse tempo. Eu tenho umas perguntas para fazer, professor. Acredito que o senhor, como bom historiador, podia nos esclarecer. Lá na Catedral de Colônia, na Alemanha, tem as relíquias dos Santos Reis, né, que são veneradas, e o que, portanto, nos revela que eles são venerados como santos da Igreja. Nós não temos, no Novo Testamento, mais nenhuma menção a eles simplesmente desaparecem. Nós temos outros textos pós-apostólicos que falam a respeito dos magos, de como eles teriam se tornado santos da Igreja, cristãos, portanto, ao ponto de hoje nós podemos venerar as relíquias. Eu já ouvi comentários Exatamente. que até se tornaram bispos. Eu já ouvi comentários eu também tenho essa respeito. mesma dúvida. O padre perguntou uma pergunta que eu estava aqui em mente também, inclusive, porque eu vi que existem evangelhos apócrifos que falavam sobre a conversão dos reis magos, inclusive, se eu não me engano, por Paulo. Não sei. Eu ouvi São Tomé. São Tomé? Então. E aí, professor? E aí, conta pra gente. Desempata para nós. A fonte mais antiga é o proto-evangelho de Tiago. Este proto-evangelho de Tiago é o mesmo evangelho, por exemplo, que fala do nome dos pais de Maria, São Joaquim Santana. Esse proto-evangelho ele dá várias informações e durante séculos os estudiosos, exegetas, ficaram com uma pulga atrás da orelha. Tanto é que no século IV, quando a igreja foi fechar o cânon bíblico, esse proto-evangelho de Tiago ele não entrou. E por que ele não entrou no rol dos livros inspirados, né? Porque a igreja usou alguns critérios. Qual foi o primeiro critério que a igreja usou para colocar livros aí nos evangelhos? O critério de antiguidade. Se o texto foi escrito por alguém que conheceu Jesus, ou se não conheceu Jesus, conheceu os apóstolos. É o caso, por exemplo, do evangelho de Marcos e de Lucas. Marcos não foi do grupo dos apóstolos de Jesus, ele veio depois. Marcos é um discípulo de São Pedro. Inclusive, alguns ritos orientais, alguns católicos de rito oriental, eles chamam o evangelho de Marcos de evangelho de São Marcos segundo São Pedro. É engraçado isso, né? Porque, na verdade, faz sentido isso, porque a galera sabe que Marcos, ele narra coisas que ele não viu. Mas Pedro viu. E como ele era discípulo de Pedro, de onde que ele tirou isso? Das pregações de Pedro. Então, e o próprio Marcos, né? Se a gente pegar dos 4 evangelhos, o evangelho que mais cita São Pedro é o evangelho de Marcos. Verdade. O que nos faz supor, com uma margem de certeza muito grande, de que são testemunhos das pregações do próprio Pedro que Marcos tomou nota, né? E colocou isso no papel. Então, isso é ponto passivo. Lucas foi apóstolo de Paulo, foi discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo. Foi batizado por Paulo, então, enfim, escreveu aí o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. E Lucas também ele cita muita coisa de Nossa Senhora, por exemplo, coisas de foro íntimo, como se deu a anunciação do anjo. Quem que poderia contar isso para Lucas, a não ser a própria Virgem Maria? Quer dizer, uma coisa muito íntima, muito íntima, como se deu a concepção de Cristo. Então, por isso que São Lucas é chamado, com razão,
do evangelista de Maria. Sim. Então, a igreja admitiu esses textos como E verdadeiros. esse evangelho de São Tiago, professor? Esse de São Tiago ele já é mais tardio, entendeu? Então, ele apareceu na igreja já um pouco depois. Então, as primeiras cópias desse evangelho, que antigamente, como que os livros funcionavam, né? Você copia, pega uma cópia de um original e dessa cópia você faz outras cópias. Então, assim que a coisa se difundia. E esses textos começaram a aparecer, as primeiras notícias que nós temos são no século III, então já é um pouco mais tardio. O que não significa que o seu conteúdo seja totalmente mentira. Então, por que a igreja não aceitou esses textos? A igreja admite o seguinte: esses textos eles são válidos do ponto de vista histórico, do ponto de vista da notícia histórica, mas eles não são considerados textos inspirados porque já se afastaram um pouco mais no tempo da tradição apostólica. Mas do ponto de vista histórico a gente deve ter atenção. Inclusive, por exemplo, as cidades, o próprio Evangelho de Tiago, ele fala das viagens de Paulo e ele dá notícia de como Paulo se deslocou de um lugar para outro. Hoje em dia, com os achados arqueológicos que a gente conhece, dá para ver que esse evangelho está certíssimo. As rotas de viagem eram essas mesmas. Né? Então, isso nos faz pensar que muito do que ele fala da geografia, do deslocamento e tal, é real. Então, esse evangelho, por exemplo, ele fala dos magos que teriam sido convertidos, só que ele dá uma notícia genérica, que eles se converteram e passaram a pregar o evangelho. Depois existem outros escritos que apareceram depois e detalham um pouco mais. Então, por exemplo, na Índia, olha para ver, então nós estamos falando ali do Oriente. Por isso que fala de Tomé, né? Porque na Índia... Lá na Índia, entre os cristãos da Índia, havia uma tradição de que São Tomé converteu, né, e batizou os magos. Ele teria batizado os magos. Sim. Em Malta, a ilha de Malta, que foi onde São Paulo pregou, já dizia o seguinte, que o anúncio do evangelho foi feito de maneira mais clara por Paulo, mas o batismo se deu por Tomé. Então, uma coisa parece complementar outra. Informações, exatamente. Então, parece que eles ouviram Paulo, eles visitaram o menino, algo ficou na cabeça deles, com o menino que eles viram, né, e inclusive pelo fenômeno da estrela. Então, algo os fez desconfiar de que havia algo mais ali, não simplesmente um menino no colo da sua mãe. Buscando notícia disso, eles devem ter se encontrado com Paulo, ter tomado esse conhecimento e depois buscado o batismo. O que faz sentido em pensar que seja São Tomé, porque São Tomé andou muito pelo Oriente. O Oriente, todo São Tomé percorreu aquilo ali, tanto é que o túmulo de São Tomé está na Índia. Né? O túmulo, os restos de São Tomé estão lá na Índia. Então, é uma tradição. E aí depois, já no século VI, na liturgia bizantina, já aparecem orações, e depois, no início do século VII, nós já temos um ofício, com a missa, né, dos Santos Reis. Aí muita gente vai falar, mas século VII já é muito tardio, já é ano 801, 802, então isso já é muito tardio. Mas espera lá, a gente tem que pensar no seguinte, quando a gente fala que surgiu um ofício litúrgico, que surgiu um determinado... Nós temos que pensar que a notícia que nós temos é daquilo que sobrou dessa época. Nem todos os manuscritos chegaram até nós. A tradição oral, geralmente, ela precede, em muitos séculos, aquilo que aparece por escrito. Então, é um ofício de missa, se há uma veneração, existem orações. E o principal, nas igrejas do Oriente todo, se encontram as representações dos magos. Inclusive, em alguns casos, com auréola. Então, isso é muito antigo já. Na iconografia cristã, isso já é muito antigo. Então, isso denota que já havia uma veneração, já desde o início. E aí, o que acontece? Inclusive, esses escritos, né, mais antigos, eles dão notícia de que os magos foram batizados, pregaram o evangelho, e existem pelo menos 3 relatos diferentes, são manuscritos diferentes, que foram recolhidos
pelos bonlandistas. Quem são os bonlandistas? Era um grupo de padres jesuítas que no século XVII fizeram uma varredura buscando na igreja, no mundo todo, manuscritos e documentos para comprovar a existência de santos e de mártires que eram venerados desde tempos imemoriais. E os bonlandistas, eles fizeram um trabalho assim gigante. Inclusive a sociedade dos bonlandistas existe até hoje. Nossa. Hoje em dia não são só padres jesuítas. Existem historiadores, existem pessoas, inclusive de outros países, que colaboram, né? E por que eles se chamam bonlandistas, né? Porque a sede dessa pesquisa sobre os santos, né, sobre a veneração dos santos na igreja, ficava na cidade de Bonlanden, né, na Holanda, fica lá até hoje, né? Ô, professor, e os nomes que são atribuídos a eles, Gaspar, Melchior, Baltazar, remontam a algum desses escritos? Isso, os bonlandistas, eles encontraram um manuscrito do século V. Então, quer dizer, um manuscrito já mais antigo até do que a liturgia. E este manuscrito do século V, que está conservado na Holanda, ele existe ainda, ele dá notícia dos nomes e já fala de uma veneração dos bispos, São Gaspar, São Baltazar e São Melchior. Então vem daí. Continuando já que os 3 reis magos ficaram bispos, né? É o mesmo caso, por exemplo, de São Lázaro. O Lázaro, amigo de Jesus, que foi ressuscitado por Jesus, os bonlandistas recuperaram manuscritos que davam notícia de que Lázaro, junto com as suas irmãs Marta e Maria, foram para a França. Na França, Lázaro se tornou bispo, né? E não só Lázaro, né? A evangelização da França, os bonlandistas descobriram documentos, né, que diziam que São Lázaro foi bispo na França, o Lázaro ressuscitado por Jesus, e também Nicodemos, por exemplo, né, que é venerado como São Nicodemos, né? O Nicodemos, que era doutor da lei, que era um sujeito que era amigo de Jesus, né? Também há essa notícia de que ele ficou bispo, ele se converteu ao cristianismo, ficou bispo, morreu mártir. Mas, então, professor, estes amigos de Jesus no Evangelho, boa parte deles se tornam cristãos e se tornam difusores aí do Evangelho, né? Então, tanto é que havia um túmulo dos 3 reis magos, né? Esse túmulo ficava na Pérsia, e aí no ano 800, o imperador Carlos Magno, tendo notícia deste túmulo, ele faz buscar, né, as relíquias dos magos, né? Então, Carlos Magno, que foi o rei de origem bárbara, ele era de origem germânica, se converteu ao cristianismo, e é interessante que era um rei assim, muito contraditório até, né? Porque o Carlos Magno, ele era um bárbaro, né? Ele pensava como bárbaro, então matar alguém fazia parte da ordem do dia. Mas, ao mesmo tempo, né, ele se tornou cristão. Então, o próprio Carlos Magno, ele sofria até um pouco com esse conflito, né, dos valores cristãos, do amar ao próximo. E é por conta disso que as relíquias vão parar onde hoje é a Alemanha? Porque eu percebo que na Alemanha há uma devoção forte. Não sei se todos conhecem, mas em virtude das redes sociais se difundiu bastante o costume da bênção das portas das casas. Inclusive eu faço na igreja, muitos padres da minha diocese fazem, todos os paroquianos, eu mesmo, as portas lá de casa estão todas marcadas com o giz. E em todos os textos que ensinam a fazer essa bênção, dizem que é um costume antigo da Alemanha, do catolicismo alemão. Agora eu tô, né, o Tico e o Teco estão trabalhando aqui, talvez tenha alguma relação. O motivo pelo qual o Papa Bento XVI, quando, né, a Jornada Mundial da Juventude se deu em Colônia, que eles escolheram esse tema, vimos sua estrela e viemos adorá-lo, né? Por que em Colônia? Justamente porque as relíquias dos magos estão ali. Agora eu estou ligando uma coisa com a outra aqui, ao vivo. E não só por isso, Colônia, por que Colônia foi escolhida para abrigar as relíquias? Quando os cristãos, os monges cristãos, chegaram para evangelizar os bárbaros, eles se espalharam ali pela Alemanha. O grande evangelizador da Alemanha foi São Bonifácio, que chegou lá derrubando o carvalho de Thor, né, a machadadas lá. Ele viu que os germânicos adoravam o carvalho. Ele falou, então tudo bem, então se o Deus de vocês mora aqui dentro, eu vou derrubar. E aí vamos ver, se ele não me fizer nada,
então vocês vão ter que me ouvir falar do meu Deus. Ele foi lá, derrubou o carvalho, nada aconteceu e a evangelização da Alemanha começa ali com São Bonifácio. Então os monges foram os evangelizadores da Alemanha. Só que o mais curioso é que um dos lugares onde o evangelho mais frutificou foi na região de Colônia. É onde os bárbaros eram mais violentos, onde os massacres, até sacrifícios humanos eram praticados, e é justamente ali que o evangelho frutificou mais. Então, a igreja, desde aquela época, entendeu analogicamente que do mesmo jeito que Cristo se manifestou na sua epifania aos pagãos, né, os magos do Oriente, a epifania de Cristo na Alemanha se deu ali, entre os bárbaros em Colônia. E em Colônia vai começar a grande evangelização daqueles povos bárbaros. E aí é interessante que em Colônia, grandes abadias surgiram ali. E nós temos vários santos, né? Na Alemanha tem assim pelo menos uns 30, 40 santos que foram abades em Colônia, bispos de Colônia, né? Então é uma cidade de muitos santos. A própria catedral de Colônia, onde estão as relíquias dos reis magos, né? Pelo piso da catedral tem uma porção de santos que estão sepultados ali, né? Naquele local. E aí Carlos Magno, ele escolheu Colônia, né? Como que já era um centro de irradiação da fé entre os germânicos. Então ele escolhe Colônia para abrigar essas relíquias. E na Idade Média havia até um costume, os medievais, né? Até pela mentalidade cristã que eles desenvolveram, eles rivalizavam entre si para ver quem conseguia construir a igreja que teria uma suntuosidade maior que a outra cidade e qual igreja conseguiria abrigar as relíquias mais veneradas ali da cristandade. Então, hoje em dia as cidades, né, elas disputam para ver quem tem o maior shopping center, né? Mas aí, deixa eu até aproveitar, então, estão trazendo isso para a questão da nossa devoção popular aqui. Eu ia fazer essa pergunta, porque a gente não foi colonizado por alemães, né? Então, foi exatamente a minha dúvida. Como Como forte que chegou até aqui dessa folia maneira, de reis, né? Aqui no Brasil? Não sei se chegou a Portugal depois. Ela chega em Portugal assim, quase na mesma época, né? O que vai acontecer? Portugal os romanos entraram em Portugal. Então Portugal, antes de ser uma nação, um país, aliás, Portugal é uma nação recente. Portugal, enquanto país, só passou a existir a partir do dia 25 de julho de 1139, quando se deu a Batalha de Ourique. Aí que surge Portugal. Portugal não existia. Portugal era um território de Castela. Então, só que o cristianismo chegou lá, já no cristianismo primitivo. Então, em Portugal, por exemplo, teve mártires. Santa Irene, por exemplo, é uma cristã portuguesa. Né? Portugal nem existia, mas já existiam mártires cristãos lá que derramaram seu sangue e prepararam a vinda do evangelho. E os povos que habitaram Portugal, eles tinham uma ligação com os germânicos. Por quê? Quais são os povos que habitaram Portugal? Sobretudo dois povos bárbaros, os celtas e os íberos, que eram de origem germânica também. E esses povos foram se fundindo, formaram ali os celtíberos, né, que eram os povos ali daquele pedacinho de terra, e o cristianismo ali se desenvolveu com algumas características próprias da devoção germânica. Então, o culto aos reis magos, ele chega muito cedo em Portugal. Então, isso tem muito a ver. Então, do mesmo jeito que os alemães veneravam muito os reis magos, Portugal também fazia isso. Professor. Tanto é que em Portugal, hoje em dia, por exemplo, no dia de reis, né, dia 6 de janeiro, né, amanhã, lá em Portugal, há ainda um costume, por exemplo, de vestir 3 crianças como reis, montá-los em camelos e conduzi-los da igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, até a Sé Patriarcal de Lisboa. E a multidão acompanha esses meninos vestidos de reis, cantando músicas populares, existem até apresentações de danças, toques de tambor, e as pessoas enfeitam as janelas de suas casas, né? Como que repetindo esse trajeto daqueles que buscaram, né, Jesus para adorá-lo. Então isso permanece em Portugal e chegou no Brasil com os nossos colonizadores portugueses, né? Aproveitando essa questão até da palavra dos reis magos, eu quero só ler aqui a pergunta do Denis que ele faz. Boa noite, Denis. Boa noite a todos. Sua bênção, Padre Douglas. Deus abençoe. Os 3 eram reis?
Meu pároco, em suas homilias, sempre diz que é errado chamá-los assim, pois o evangelho apenas os chama de magos. E aí? E aí, professor? Tem uma questão, né? O padre Douglas ele falou um pouco isso, né? O texto evangélico foi escrito em grego. E no grego eles usam a palavra mago. Mago pode significar várias coisas. Pode significar um sábio, pode significar um feiticeiro, pode significar tudo isso junto. E é mais provável que seja tudo isso junto. Porque na acepção do grego antigo, o mago ele é uma espécie de feiticeiro. Seria o equivalente a um pajé. Numa tribo indígena. É aquele cara que é o sábio, é aquele com quem as pessoas se aconselham, é aquele que entende de religião, mas entende também de medicina, é aquele que sabe de tudo um pouco. Agora, a ideia de chamá-los de reis, ela é um pouco tardia. Onde que ela aparece? No proto-evangelho de Tiago. É a primeira vez em que um texto chama esses 3 sábios de reis, né? Agora, é claro, né? Num sentido metafórico, analógico, assim, você até pode dizer que eram reis num sentido de que, em Cristo, todos nós somos sacerdotes, profetas e reis. E os pagãos que se encontram com Cristo bebem da sua realeza. Na verdade, o nosso único rei é Cristo. E nós somos reis na medida em que, pelo batismo, nos unimos a Cristo e podemos governar nossa própria vida, restaurando todas as coisas em Cristo. Então, nesse sentido dessa realeza mais ampla, nós podemos dizer que eles são reis porque eles foram as primeiras testemunhas pagãs, né, do anúncio de Cristo. É interessante que o anjo primeiro avisa os pastores, que eram judeus. Por quê? Porque a revelação ela foi destinada primeiro aos judeus. Por isso que os pastores foram anunciados, receberam o anúncio primeiro. E os pagãos vêm depois, né? Inclusive, querendo profeticamente dizer o quê? Que Cristo veio para os judeus. É o diálogo que eu acho assim, um diálogo mais lindo dos evangelhos, é o diálogo de Jesus com a mulher cananeia. Quando Jesus ele fala, né, pode... Primeiro ele dá uma esculhambada, né? É uma esculhambada assim, mas bonita, né? Eu acho uma fé assim, pura, assim, né? E que Jesus se impressiona, né, com a fé daquela mulher. Ele fala, eu posso tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos? Né? E essa mulher ela fala, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa. Essa eu diria que é uma segunda epifania do Senhor. Verdade. É Jesus se manifestando de novo aos pagãos, porque ele fala, eu não encontrei fé assim em Israel. Né? É a fé de uma mulher pagã, de uma cananeia. Então, no Evangelho existe uma primeira grande epifania, mas em outros momentos Jesus também faz a sua epifania. E hoje em dia, na nossa vida, nós que somos cristãos, e às vezes nos sentimos assim muito santos, muito próximos de Cristo, né? Mas na medida em que a gente se converte de verdade, em que a gente busca seguir o Evangelho, essa epifania de Cristo ela se renova na nossa vida, né? Aliás, na vida de todos os santos, né? A gente pode ver que todos os santos, em algum momento, dá um estalo, dá uma virada de chave ali na vida daquele santo e a pessoa passa a ver a realidade da presença de Deus na sua vida de uma outra forma. É a epifania do Senhor. Na vida de cada um de nós, né? É interessante, quando nós lemos o Evangelho usando a tipologia bíblica, né? É importante quando São Mateus narra a entrada dos magos e que eles encontram um menino com sua mãe, né? A tipologia, uma das tipologias que estão ali é que o único homem no Antigo Testamento a ter sido chamado filho de Deus, o povo era chamado, vocês serão para mim filho e eu serei para vocês pai. O único é Salomão. Salomão, o filho de Davi. Ele será para mim como um filho, né? E Salomão, na sua sabedoria, recebia os reis das nações ao lado, não de suas esposas, que eram muitas, haja trono para tanta mulher, ele recebia ao lado da sua mãe. Bersabé. Exato. Que é o termo, né? A grande senhora, a Gebirá. A grande senhora. Então, a tipologia que está ali é o filho de Deus ao lado da grande senhora, recebendo em audiência os sábios. Tem mais outra tipologia, né? Todos que entravam no santuário, vindo de todas as nações, adoravam a Deus e os pés de Deus repousavam, né? A presença de Deus repousava
na sua aliança, nas tábuas da lei, dentro da arca. Ou seja, quem aproximava-se para adorar a Deus, curvava-se diante da arca para adorar o conteúdo dela. Exato. Ou seja, eles se dobram diante de Maria para adorar o, entre aspas, conteúdo dela, aquele que está nela, nos braços dela. E quem quiser adorá-lo, né, quem quisesse adorar a manifestação de Deus nas tábuas da lei, tinha que se curvar diante da arca. Ela não está flutuando no nada, ela está dentro da arca. Então, o menino não está flutuando do nada, ele está na arca, né? Na Virgem Maria. Isso é belíssimo. Fantástico. E também tem uma questão até cultural, né? A questão de, no paganismo, né? Em geral, aí não, saindo um pouco até da tipologia judaica, né? Bíblica, ali da cultura judaica, no paganismo, a questão das rainhas mães, né? Que é uma das acepções aí do termo, né? Da Gebirá, né? As rainhas mães, elas eram sempre mencionadas junto dos filhos, justamente por essa quase equiparação de poderes. Então, ela é rainha, né? E o filho reina a partir da educação, a partir daquilo que a mãe lhe deu. É por isso que a iconografia cristã, primitiva já, costumava representar o menino Jesus de pé no colo da mãe. É claro que Jesus era um bebê, né? Ele não estaria de pé, isso aí é anacrônico, a gente sabe disso, né? Um bebê não estaria de pé firme no colo da mãe, mas a iconografia coloca o menino Jesus assim, né? Como se Maria fosse o próprio trono sobre o qual Cristo reina, né? Então isso é muito interessante, até na questão da iconografia, né? Como a cultura dos povos passou a representar, né, iconograficamente aí a Virgem Maria, enfim. E tem também a questão dos próprios presentes, né, que os reis levam a Jesus, que também traz um outro simbolismo, né, o ouro, o incenso e mirra. É interessante o texto evangélico que diz que eles abriram seus cofres, ofereceram-lhe presentes e o adoraram, né? Então, adorar é o quê? É o ato de reconhecer que alguém é maior do que eu e de que eu devo algo a este alguém, né? Isso é adoração, né? E é interessante que há um caráter profético, né? Primeiro que são 3 presentes, né? Na Bíblia, o número 3 ele remete diretamente à Santíssima Trindade, né? Deus que é uno e trino. E ali estava a segunda pessoa da Trindade encarnada, né? O ouro, a realeza de Cristo, o incenso, a divindade de Cristo, e a mirra, a humanidade, né? Já que a mirra era utilizada geralmente para untar os cadáveres, embalsamar. Até então, engraçado que isso também traz já, né, uma revelação uma daquilo revelação que vai acontecer com Cristo. Se a gente pegar até aquela música da Folia de Reis, né, são 3 reis que chegam lá do Oriente, né, que fala, né, que vai nascer, que vai morrer. Isso. Né? Já há uma profecia de morte. Eu acho lindo esse hino, nossa. Na igreja, nos ritos, o rito bizantino, o rito maronita, eles têm um costume que eu acho lindíssimo, assim, que é de preparar, inclusive em Belém, no patriarcado latino de Belém, quando o patriarca latino deposita a imagem do menino Jesus na Basílica da Natividade, no lugar onde Nossa Senhora colocou o menino Jesus, as palhas são dispostas em forma de cruz. E a imagem do menino Jesus é colocada sobre as palhas em forma de cruz, já querendo anunciar que ele vai nascer, mas vai morrer, mas ressuscitará. Então é interessante essa ligação, né, da vida e da morte, né, já. É lido na liturgia da Epifania, né, a profecia de Isaías, quando ele diz assim: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá. Interessante mencionar Sabá, o Cristo está falando de Salomão e por aí vai. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor, né? É utilizado esse texto na liturgia e de fato esse sinal é cumprimento das profecias, né? Cumprimento dessa profecia de Isaías, esse evento que nós chamamos de manifestação e de epifania. Muito interessante. Que é o maior evento, né? Se a gente pegar a liturgia antiga da missa,
A liturgia antiga da missa, quando acabava, o padre dava a bênção final. Antes do povo sair da igreja, era lido, né, em toda a missa o evangelho, o prólogo do evangelho de São João, né? No princípio era o verbo, né, que é um texto lindíssimo, né, que vai dizer, e o verbo se fez carne. É interessante até que alguns santos, né, na história da igreja, São Francisco de Sales fazia isso, Cura d'Ars fazia isso, Santo Afonso de Ligório, São João da Cruz, quando eles realizavam exorcismos, havendo muita dificuldade em expulsar os demônios dos possessos, o que eles faziam? Eles mandavam ler o texto do prólogo do Evangelho de São João. Por quê? Porque eles sabiam que este texto tem autoridade sobre os demônios, porque anuncia que o verbo se fez carne. E isso é o terror dos demônios. Essa foi a causa da perdição daqueles que se revoltaram contra Deus por não admitirem que Deus se fizesse homem. Então, há poder nisso, né? Como diria o Ironis Puldaro, né? Poder aqui, né? Gente, nós estamos chegando ao final da nossa live, infelizmente. Passa tão rápido, acho que é um assunto que eu ainda tinha um monte de pergunta aqui na minha cabeça. Daria para fazer aqui mais 1 hora, tranquilo. Bem tranquilo, né? E bastante gente permaneceu conosco. É, uma alegria vocês estarem com a gente aqui. Permaneçam sempre, por favor, fique conosco. É uma bênção. Quero agradecer desde já, Padre Douglas, Fernando, Professor Rafael, uma bênção sua presença conosco, que Deus te abençoe muito. Alguém? Considerações finais? É isso. Abraços. É isso. Algumas pessoas mandaram perguntas e... Algumas o padre até respondeu aqui. Algumas eu fui respondendo aqui mesmo no chat, até para não tomar tempo da fala do professor enquanto ele ia, e que dava para responder de forma bastante breve. Né? Alguns, por exemplo, perguntaram dessa bênção que eu mencionei, é uma devoção, as pessoas gostam, né? As devoções nos aproximam mais de Deus, né? Tá aí, né? Pode ser feita ainda? Pode, é na semana da Epifania, né? Que se faz essa bênção. Se asperja a casa com água benta, é uma ocasião para reunir a família em oração. Né? E eu costumo dizer para o povo na paróquia que quando você escreve na porta a bênção, ela parece um código, né? É muito difícil entender. Já acharam que era a senha do Wi-Fi, já. Eu falei, a senha do Wi-Fi, não sei o quê, porque você põe ali o 20, o CMB e os últimos 2 algarismos do ano vigente, né? 2000, que é o 20 no começo, e 22 no fim. Aquilo instiga a curiosidade das visitas em casa. E eu digo para o povo, vocês têm que saber, né? Que são as iniciais do nome dos magos, né? Ali mais ou menos em latim, Caspar, Melchior, Baltazar, CMB. Mas, acima de tudo, é Christus mansionem benedicat. Cristo abençoe esta casa. As visitas vão perguntar, comadre, que conversa, que negócio é esse aqui na sua porta? É uma bela ocasião para que, ao explicar, você evangelize as visitas. Fale de Cristo para elas. E olha, é infalível, porque é impossível uma pessoa que não é cristã, não é católica, chegar na sua casa e não perguntar. Mesmo muitos católicos que não conhecem, acabam perguntando. Exatamente. É uma boa ocasião para você difundir. Então, tudo para o cristão é ocasião para falar de Jesus. Isso mesmo. Né? E é isso aí. É isso, uma maravilha. Obrigada de novo. Obrigado, gente. Para você obrigado, que esteve professor. conosco até aqui. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Que Deus abençoe vocês. Estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima semana. Fiquem com Deus.